Olá, o J mais ABC desta terça-feira, 27 de janeiro, está começando. Vamos falar com o Leandro Amaral, que vai contar tudo sobre os principais fatos políticos da região. A previsão do tempo para esta quarta-feira. Hoje, em nossos estúdios, vamos conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André, Evenson Dotto. E ainda, região oferece mais de 1.000 novas vagas de emprego. Entre elas, chefe de cozinha, programador de usinagem e acompanhante de idosos. E a gente começa o J Mais de hoje falando com ele, o repórter Leandro Amaral, que sabe tudo sobre os bastidores da política. Boa noite, Leandro. Boa noite, grande Joaquim Alessio. Boa noite aos amigos do J mais ABC. Tudo bem, Joaquim? Tudo ótimo. Agora melhor ainda. O que a gente tem de novidade na política, Leandro? Bom, Joaquim, antes até do destaque regional, não teria como não passarmos, ou pelo menos darmos uma pinçada, depois de tanto tempo em silêncio, a presidente Dilma Rousseff resolveu falar, viu, Joca? Depois do pacote de maldades anunciado pelo ministro da Fazenda, depois de todas essas discussões internas do PT, críticas envolvendo os próprios sindicalistas em relação às medidas anunciadas, Dilma Rousseff fez reunião com os ministros e falou, Joaquim. E falou o quê, Leandro? Pois é, Joaquim, falou óbvio, viu? Ela pediu aos ministros, em primeiro lugar, para reagirem e defenderem o governo. E aí, já numa relação mais direta ao nosso trabalho, que é o da mídia, Joaquim, a presidente Dilma disse exatamente o seguinte, orientando os ministros, abrem aspas, não podemos permitir que a falsa versão se crie e se alastre. Reajam aos boatos, sejam claros, precisam-se, façam-se entender. E, segundo ela, ilustrando esta fala, foi justamente com a motivação de fazer com que os ministros possam contrapor o noticiário de que Dilma Rousseff estaria rasgando as promessas de campanha, de que ela estaria recuando principalmente nas questões trabalhistas, tanto que hoje a Dilma já finalizou que não deve mudar integralmente, como havia anunciado, a questão do seguro-desemprego, ou seja, ela tenta fazer o governo resgatar a sua motivação a ponto de conseguir fazer um contraponto a tudo que tem saído e o governo está patinando nesse início de segundo mandato. É verdade, ela chegou a dizer, inclusive, que vai provar que está cumprindo tudo aquilo que ela prometeu em campanha, que não se trata de um estelionato eleitoral, mas você começou dizendo o seguinte, que é um noticiário mais nacional, claro, mas que afeta diretamente a região. Tanto que os sindicalistas se preparam para amanhã um ato ali no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, um ato que vai contra essas últimas decisões do governo. Eu conversei agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, que marcou presença, estava reunido com o Paulinho da Força até agora há pouco. O pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que também é filiado ao PT hoje, vai participar desse ato, ou seja, não está tão tranquilo assim, né? Exatamente, você lembrou muito bem. Concentração em São Paulo amanhã às 10 horas no vão livre do MASP. E aqui no ABC, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que acabou de sair dessa jornada aí, revertendo as demissões na Vox, vai ter amanhã, a partir das 7 horas da manhã, uma mobilização em frente à Scania, na José Odorizzi, ali na saída do quilômetro 21 da Anchieta, por exemplo. E é interessante exatamente isso que você falou, Joaquim. Sejam os sindicatos mais próximos ou não do governo, todos eles, inclusive as centrais, vão participar amanhã. Então, CUT, Força Sindical, CSB, CTB, Nova Central, UGT, todo mundo vai estar no mesmo lado amanhã contra essas medidas anunciadas pelo governo da presidente Dilma. Maravilha. Leandro, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria falar de política regional. Amanhã você comenta mais sobre isso. Obrigado pela participação. Forte abraço a você, Joaquim, aos amigos do J+, e amanhã nós vamos trazer uma quentinha envolvendo o deputado estadual Orlando Morando e as eleições do ano que vem. Maravilha. Obrigado, Leandro. Um abraço. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou nesta segunda-feira que o Conselho Administrativo da Sabesp deve aprovar em reunião na próxima quinta-feira, depois de amanhã, a proposta de transposição do Rio Paraíba do Sul. Foi enquadrada no PAC, com isso nós podemos aplicar o regime de licitação mais rápido,
deve ser aprovado no Conselho da Sabesp na quinta-feira e na sexta-feira já deve estar lançado o edital dessa obra. É uma obra importante, histórica, eu diria, que o que o mundo faz hoje com essas mudanças climáticas que são extremas, né? Chove demais ou seca demais. Você interliga bacias hidrográficas. E quando você interliga bacias hidrográficas, uma ajuda a outra. Então, você diminui vulnerabilidade. Esse projeto estava previsto para 2020 no programa Macrometrópole e nós estamos antecipando 5 anos. Então, deveremos licitar agora em janeiro. A gente espera estar lançando o edital na sexta-feira. E a Sabesp divulgou os horários em que ocorre a redução de pressão da água nos bairros. Em todo o município de Diadema, a redução vai ser diariamente por 12 horas, das 6 da tarde até as 6 da manhã. Já em São Bernardo, os horários variam conforme a região. No Rua de Ramos, por exemplo, a redução é das 11 horas da noite às 6 horas da manhã. E na Pauliceia, da meia-noite às 5 horas da manhã. No entanto, na região central de São Bernardo, não há redução na pressão de água. Segundo a companhia, os horários foram escolhidos de acordo com o perfil de consumo, além de características topográficas, de tubulação e tamanho da população. Para conferir o horário do seu bairro, acesse o site www.calculadorasdesonhos.sabesp.com.br. É isso aí. A seguir, a previsão do tempo para esta quarta-feira e as notícias do esporte na região. Não sai daí, a gente volta já já. A semana começou com temporais por toda a região e para esta quarta-feira, o calor e a umidade elevada do ar serão os principais responsáveis pela ocorrência de chuvas sobre o Sudeste. Confira a previsão completa. Em São Caetano, a mínima será de 20 e a máxima de 31 graus. Para a capital, temperaturas com mínima de 20 graus e a máxima de 32 graus. Já no litoral paulista, no Guarujá, as temperaturas devem oscilar entre 24 graus de mínima e 33 graus de máxima. No interior paulista, na cidade de São Carlos, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Agora o J+ ABC abre espaço para as informações do esporte regional. O São Bernardo Futebol Clube realiza nesta semana a peneira de seleção para os garotos que desejam ingressar nas categorias Sub-20, Sub-17 e Sub-15 do time. As avaliações serão realizadas no estádio do Baetão, começando com os jogadores nascidos entre 1996 e 1997, a partir das 2 da tarde desta sexta-feira. Já no sábado, a partir das 8 da manhã, a seleção será para os atletas nascidos entre 1998 e 1999. E às 2 da tarde serão observados os jogadores nascidos entre 2000 e 2001. Para a seleção, os atletas deverão estar uniformizados com chuteira, caneleira, meião escuro, calção preto e camiseta branca. Além da roupa adequada, é necessário levar documentos e as fichas preenchidas pelo responsável, que está disponível no site www.saobernardofc.com.br/avaliações. O estádio do Baetão fica na Avenida Armando Ítalo 7, número 901, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Em um ano, o transporte coletivo na região do ABC registrou aumento do número de passageiros. Passou de 143,1 milhões em 2013 para mais de 147 milhões de usuários em 2014. Um levantamento realizado pelas prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano apontou que o transporte coletivo na região ganhou mais de 4 milhões de novos passageiros entre 2013 e 2014, uma alta de 2,3%. Santo André registrou um maior aumento. São 2,2 milhões de novos usuários no transporte coletivo da cidade. Para a Prefeitura, os números se devem às melhorias realizadas no sistema,
como implementação de faixa exclusiva de ônibus e também de 29 painéis que informam o tempo real das viagens. Em seguida, vem São Bernardo, com mais de 1 milhão de novos passageiros. E depois está São Caetano, que registrou aumento de 200 mil novos usuários no transporte coletivo da cidade. E a seguir vamos conferir como fechou o mercado financeiro e ainda vamos receber em nossos estúdios o presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, Evenson Dotto. Não saia daí, a gente volta já já. E agora vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta terça-feira. O dólar comercial registrou queda de 0,77%, cotado a R$ 2,57. O euro fechou o dia com desvalorização de 0,33%, vendido a R$ 2,92, abaixo de R$ 3,00, hein? E a Bovespa fechou em alta de 0,03%. Nesta semana, os centros públicos da região contam com mais de 1.300 vagas de emprego para diversas áreas e níveis de formação. Confira na reportagem. Entre as oportunidades disponíveis em São Bernardo estão chefe de cozinha, programador de usinagem, recepcionista e motorista de caminhão. Para preencher a ficha de cadastro, os interessados devem comparecer à Central de Trabalho e Renda, localizada na Rua Marechal Deodoro, número 2316, no centro, ou ainda na unidade da Subprefeitura do Riacho Grande, na Avenida Araguaia 265. Já em Santo André, são 394 novas vagas cadastradas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. Entre as principais oportunidades estão acompanhante de idosos, auxiliar de departamento pessoal, costureira e churrasqueiro. Os trabalhadores podem procurar um dos postos de atendimento que ficam na Rua Sigma 300, na Vila Mazei, ou na Avenida Artur de Queiroz, 720, bairro Casa Branca. Para se candidatar, é necessário que os interessados levem documentos como RG, CPF e carteira profissional no atendimento do município de seu interesse. Agora sim, a gente recebe em nossos estúdios, na bancada do J+ ABC, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André, o publicitário, diretor de empresa, Evenson Dotto. Boa noite, Evenson. Obrigado por comparecer aqui à bancada. Obrigado. Eu que tenho que agradecer, Joaquim, a oportunidade de estar aqui falando com você e com todo mundo que está nos assistindo aqui. Primeiro, presidente reeleito, né? Isso aí. Começa um novo mandato. Isso. Como é que é? Muda alguma coisa? A experiência de 3 anos aí à frente dessa entidade aí com 77 anos. 77 anos de 77 existência. anos, é. Uma das instituições, no sentido de pilares de Santo André. Muda alguma coisa no segundo mandato? Ô, Joaquim, um pouquinho antes da gente estar aí na televisão e aparecer, eu estava comentando que eu lembro quando nós fizemos o debate aqui. Isso. Com o outro candidato, o nosso amigo, né, o Flávio Martins. Isso. E fizemos muitas coisas lá na CISA. E agora, para esses próximos 3 anos, né, com o mandato de 3 anos, nós temos ainda, vamos continuar fazendo o que fizemos e deu certo, e fazer algumas alterações que a gente percebeu de chamar as pessoas para participar mais, apesar de termos realizado mais de 150 eventos, mas a gente percebe que a participação do público, do associado, podia ser mais efetivo. Então, nós vamos melhorar essa forma de chamar o associado, mas oferecendo coisas para ele que ele já gostou. Treinamento, você se reciclar, aprender e fazer coisas, isso aí a gente vai continuar fazendo. E uma série de serviços que a CISA coloca à disposição dos associados. Hoje, por exemplo, é impossível você imaginar sem ter um CNPJ digital, um CPF particular também digital, tem esses serviços. A questão do cheque, do Serasa, da consulta, quer dizer, todos esses serviços estão colocados para o associado, né? Isso, nós temos lá o SPC, né, que é o famoso SPC, né, que você consulta lá, você vai ver o seu nome, como é que está, e se está tudo bem, então você vai lá, o empresário pode negativar o nome lá, faz análise de crédito, esse é o grande negócio hoje,
você fazer uma análise de crédito e saber exatamente para quem você está vendendo. Então, para você diminuir ao máximo o risco que você pode ter quando você vende um produto ou um serviço de não receber. Então, esse é um super serviço que a gente faz, uma super análise de crédito. Como você disse, né, o certificado digital para o empresário, pessoa jurídica e o eCPF também, que é o para pessoa física, a gente faz lá, junta comercial. Quer dizer, nós temos muita coisa. Para quem vai exportar, tem certificado de origem, que é obrigatório, tal, uma documentação. Então, a associação comercial, nós temos uma série de serviços oferecidos e desconto também para associado. A pessoa que é associada da CISA, ela, consultando lá no nosso site, ela vê alguns fornecedores que são associados que oferecem desconto para associado da CISA. Certo. Então, tem plano de saúde, tem escola, tem roupa, tem um montão de serviços lá que dá para utilizar. E o que eu senti dessa diretoria, desses 3 anos e agora também, é um envolvimento maior com a sociedade. A CISA sempre teve um certo envolvimento, mas cresceu esse envolvimento. A gente viu tanto que a TV Mais transmitiu agora o Natal. Foi maravilhoso, ao vivo, tal, fantástico. Eu fiz uma entrevista aqui antes do Natal com um diretor da CISA, o Lincoln, que veio falar disso tudo. Há um envolvimento com a sociedade, de uma forma geral, não só com o associado, há um compromisso de buscar melhorias. E eu leio até a assessoria de imprensa, minha amiga Marli Popolin, que sempre mantém a gente bem informado, acabou de mandar um material de imprensa hoje, dizendo que uma reunião da CISA no dia 21, vai fazer uma semana amanhã, condenou a decisão da presidente Dilma Rousseff de vetar o reajuste na tabela do imposto de renda na fonte. Por que isso, Everson? Olha, porque, bom, quem é empresário, mesmo quem não é empresário, sabe, e lê e tudo mais, e sente no próprio bolso. O imposto, a carga tributária, os índices, alíquotas estão extremamente altas. Então, você vai pegar uma forma de você dar um pequeno equilíbrio, porque essa correção da tabela, ela está defasada em mais de 60%. Verdade. Quer dizer, então, com isso daí, ela ia dar um chorinho, um golinho, Ou seja, ela tira o poder de compra do trabalhador. Ela tira o dinheiro do trabalhador para consumir, para gastar, para aproveitar um pouco a vida e transfere esse dinheiro para o governo para utilizar. Não vou entrar em questão aqui de tudo que está acontecendo, mas ele utiliza de uma forma que todos nós aqui que estão assistindo sabem que podia ser utilizado de uma forma melhor. Então, a CISA, ela tem diversas ações na justiça para defender o nosso associado contra aumentos de impostos abusivos. Aumenta, sai de uma alíquota, vai para outra forma de calcular. Então, a gente pega e entra com ação na justiça. Inclusive, essa semana, nós estamos aprovados em diretoria, entramos com mais 2 ações na justiça em cima de impostos que o governo decide cobrar. Na realidade, eles são inconstitucionais. As pessoas, às vezes, não entram porque tem algum receio, mas a CISA entra. Como entidade... A entidade, ela entra, está na justiça, e nós estamos fazendo isso. É uma prática comum, tem alguns escritórios de advocacia que nos procuram e falam, olha, aconteceu isso que o governo fez uma coisa errada. A gente pega aí, contrata esse escritório para defender o interesse dos nossos associados e vai para a justiça. É uma coisa que leva tempo. Tem ação da justiça lá que demorou mais de 10 anos, mas resolveu e o empresário está tendo proveito agora. Então, essa é uma coisa que a gente faz que tem que defender, é a função da nossa entidade, defender o nosso associado. E é nossa função participar de tudo. Eu, como presidente da CISA, diretor do Diário, que a gente trabalhou junto já, quer dizer, nós temos uma obrigação de estar envolvido em tudo, para poder pegar essas informações e levar para o associado. E pegar do associado e levar também para o poder público, levar para quem pode decidir e tudo mais. Então, isso é uma coisa que nós temos obrigação de fazer como uma entidade de classe. Legal. E você estava falando da CISA, eu lembrando da tua diretoria, um dos teus diretores é o nosso amigo Pedro Cia Júnior, que está sempre lá, que hoje, infelizmente... foi o enterro do seu pai, do pai dele. O grande educador, eu até estou escrevendo amanhã, educador com letra, ou com caixa alta, né? Letra maiúscula. Tudo maiúscula, assim. Pedro Cia, que foi professor, diretor de escola, delegado regional de ensino, foi secretário de Educação e Cultura de Santo André no último governo do Dr. Brandão aqui, fez um trabalho maravilhoso. Fundador do Colégio Arbus depois, infelizmente nos deixou, foi enterrado hoje, foi vereador, 2 mandatos, outro ex-vereador morreu hoje, Norberto Augusto Fernandes, que tem um trabalho com os
times de futebol de várzea muito interessantes que eu acompanhei. E o nosso amigo Cláudio, da MZM, que eu tomei um susto, fiquei sabendo até pelo presidente Carlos Carreiras, agora não sabia. O Cláudio, da MZM, também nos deixou com um problema cardíaco. Foram 3 perdas. Você me falava de uma outra pessoa. O advogado lá, que é do conselho do Aramaçã, o doutor Nedson, né? Sim, é o doutor Fábio Picarelli, que é o presidente da OAB, falou disso. Falou também. Hoje também. São 4 perdas. A bruxa num correu dia hoje. Só, e a gente quer desejar para as famílias, né? O Cláudio Tacaeso, aí estão me lembrando agora. A gente conhece o Cláudio, conversava com ele todo dia. Eu tenho sala lá no Centro Empresarial, encontrava com ele. E sempre disposto, sempre animado. É uma perda muito grande, um empreendedor. Para a MZM, né? E a gente encerra o J Mais ABC de hoje de uma forma bastante triste. Apesar de alegre por você estar aqui com a gente está vendo imagens aí, ó, o Centro Empresarial Pereira Barreto, que o Cláudio, junto com o Chicão, construiu. É uma das referências de prédio comercial aqui de Santo André e, infelizmente, ele nos deixou. Everson, mas parabéns pelo novo mandato, sucesso lá e conta aqui com a TV Mais para divulgar sempre as atividades da Acisa, porque eu sempre tenho atividade que interessa para toda a sociedade. Tem mesmo, exatamente. Inclusive, se puder, uns 10 segundos aí, amanhã, quarta-feira, nós estaremos recebendo o embaixador da Jordânia do Brasil, ele vem de Brasília para cá, na reunião na Acisa. Estou abrindo a todos os empresários que tiverem interesse de participar. Ele vem falar sobre oportunidade de negócio lá na Jordânia, da gente vender, do brasileiro, o empresário brasileiro vender para a Jordânia e também do empresário da Jordânia vir vender para cá, para nós. Então, o embaixador vem aqui para a Cisa. Amanhã na Cisa? Amanhã na Cisa, às 19 horas. Ele vem de Brasília direto para nossa associação comercial, o embaixador do Brasil, da Jordânia no Brasil, que é uma super coisa boa para nós da cidade de Santo André. Né? Opa, e oportunidade de negócios. Exatamente. Everson, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Obrigado a você. O J Mais ABC desta terça-feira fica por aqui. Você pode rever o nosso jornal à meia-noite. Muito obrigado pela companhia. Eu te convido para acompanhar a edição desta quarta-feira ao vivo às 7h30 da noite. Boa noite e até lá.